Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos ali na aula de Direito Empresarial do sexto semestre, matutino, no turno A, no turno B. E nós estamos gravando essa aula em razão do feriado do dia 7 de setembro, né? Justamente para que nenhuma das turmas saiam prejudicadas, né? E que a gente possa manter também o sincronismo com todas as turmas, né? Nós estamos, então, gravando essa aula, né, disponibilizada para vocês, e vamos, então, estudar a nossa matéria pertinente aí, a semana do dia 7/9 a dia 12/9, né? Bom, pessoal, e em todas as turmas, nós estávamos parados no mesmo ponto, né? Estávamos estudando aí os livros empresariais, né? A segunda obrigação do empresário pertinente aí à escrituração e autenticação dos livros empresariais. Bom, pessoal, nós vimos que os livros empresariais nada mais é do que o registro das atividades empresariais, né? Enquanto o ato constitutivo é o nascimento da empresa, o livro empresarial é o registro das atividades que essa empresa realiza ao longo da sua vida. Nós vimos que existem vários livros, né, mas que existe um que é indispensável para toda e qualquer atividade, que é o livro diário, né? Não é o livro caixa, é o livro diário. E a ideia da lei é que esse livro diário ele seja mais completo, porque ele descreva, então, as atividades propriamente ditas, além do balanço contábil, que é típico aí do livro caixa. E, com isso, então, nós passamos a estudar os princípios que regem os livros empresariais. E eu disse para vocês que são dois princípios: o princípio da sigilosidade e o princípio da eficácia probatória. E nós começamos o nosso estudo pelo princípio da sigilosidade. Por quê? Pelo princípio da sigilosidade, os livros empresariais eles são sigilosos, eles são segredos do empresário. Então, o empresário ele escritura o livro empresarial e ele autentica esse livro empresarial na junta comercial e, a partir daí, né, o livro é sigiloso, é segredo do empresário, de modo que ele não é obrigado a mostrar esse livro empresarial para ninguém. Essa é a regra. Mas como toda boa regra, nós já vimos que existem exceções. E enquanto a regra é o sigilo, é o segredo do livro empresarial, a exceção é justamente a necessidade de exibição desse livro empresarial, né? A necessidade de mostrar esse livro empresarial. E nós iniciamos o nosso estudo aí dessas exceções à sigilosidade. Casos, então, em que o empresário ele pode vir a ser obrigado a exibir os livros empresariais. E nós vimos que essas exceções, em um primeiro lugar, se refere ao fisco, às autoridades fiscais, às autoridades fazendárias, justamente às autoridades responsáveis pelo lançamento e recolhimento tributário. E nós vimos que as autoridades fiscais elas têm direito a acesso integral, total dos livros empresariais. Não há segredo para as autoridades fiscais. Justamente para permitir que essas autoridades fiscais fiscalizem o empresário, verifiquem as atividades empresariais, verifiquem se houve algum fato gerador tributário e se houve o recolhimento tributário respectivo. Porque se houve o fato gerador e não houve recolhimento tributário respectivo, evidentemente as autoridades fiscais, o fisco, vai realizar o lançamento tributário com base, então, nas escriturações dos livros empresariais. Então, o fisco ele tem acesso total aos livros empresariais, justamente para permitir, então, o lançamento tributário. E veja que, se eventualmente o empresário se negar a exibir os livros empresariais ao fisco, aos agentes fiscais, o fisco, então, poderá solicitar ao juiz e o juiz determinará, então, a exibição total desses livros ao fisco
ou, se isso não for feito, até a busca e a apreensão desses livros empresariais, né? Se feitos de forma física, do próprio livro, né? Do próprio documento. E se feito de forma eletrônica, então dos computadores da empresa, né? Dos HDs da empresa, para ter, então, acesso a essas informações. E é por isso, pessoal, que eu comentei com vocês que os empresários não gostam muito, né? Não gostam muito de escriturar livros empresariais, porque o que ele está sendo, o que ele está pondo lá, o que está sendo inserido lá, vai sim ser acessado pelos agentes fiscais do Estado e eventualmente podem levar também a um lançamento tributário, né? Então, na verdade, né, não é assim aos olhos do empresário, eventualmente interessante constar essas informações, né? Porém, é obrigação do empresário, ele tem que constar. E claro, se ele não constar, ele poderá ser responsabilizado, inclusive, né? Até eventualmente por sonegação fiscal, né? Até a sonegação fiscal. Bom, e a segunda exceção que a gente viu ao segredo, ao sigilo dos livros empresariais, se refere aí ao juiz, né? Ao juiz, diretamente ao juiz. Porque também o juiz, ele poderá, então, determinar a quebra do sigilo dos livros e, consequentemente, a própria exibição desses livros empresariais, né? Só que, pessoal, enquanto o fisco ele tem acesso total, ele pode determinar de cara a exibição total dos livros empresariais, ao juiz, essa exibição, essa quebra do sigilo, ela não é tão ampla assim. Pela regra, o juiz pode determinar a exibição dos livros empresariais. Contudo, ele deve fazer, na verdade, uma exibição parcial desses livros empresariais. O juiz, ele deve determinar a exibição de um livro específico ou de um período até específico dentro dos registros das atividades empresariais. Ele, pela regra, não pode fazer uma exibição total. Ele se restringe aí à exibição parcial desses livros empresariais. E claro, como toda e qualquer decisão judicial, ela deve ser motivada, ela deve ser fundamentada. Porém, né, restrita aí a uma parcela, a uma parte dos livros empresariais. Contudo, em dois casos, e são só nesses dois casos, será possível ao juiz, será permitido ao juiz que ele determine a exibição total dos livros empresariais. E a gente precisa estudar esses dois casos. Quais são os únicos dois casos que permitem que o juiz determine exibição total dos livros empresariais? São eles. Sucessão de empresa e em caso de falência. O juiz poderá determinar a exibição total dos livros empresariais em caso de sucessão de empresas ou falência. E só nesses dois casos. E por que nesses dois casos é possível, então, o juiz determinar a exibição total? Porque nesses dois casos é imprescindível, é necessário que se faça, então, a exibição total dos livros empresariais. Começando pela falência. Por que na falência é necessária a exibição total? Porque, pessoal, a falência ela é uma execução coletiva. A falência é uma execução coletiva. A empresa está em crise econômica, está indo mal das pernas, né? Normalmente tem mais dívida do que dinheiro, né? Isso a gente chama de insolvência econômica e, portanto, ela deve muito na praça, ela tem muitos credores. E ao ser decretada a falência, todos os bens que ela possui serão arrecadados e vendidos para pagar todas as dívidas
da empresa falida, ou pelo menos o que der, né? O que der. Mas a falência, então, ela envolve todos os bens e todos os credores. E a única forma de saber tudo que a empresa tem e tudo que a empresa deve, todos os bens e todos os créditos, é fazendo exibição total dos livros empresariais, né? Então, na falência não tem como, né? O juiz ele vai determinar a exibição total e ele pode fazer isso, né? E como que funciona na falência? Quando o juiz decreta a falência de uma empresa, ele nomeia um administrador judicial. E é esse administrador judicial que vai buscar os bens, os livros empresariais da empresa, né? E se porventura a empresa se negar a entregar esses livros empresariais ao administrador, o administrador judicial comunica o juiz, né? E aí então o juiz determina a exibição ou até a busca e apreensão desses livros, se valendo aí do oficial de justiça, e o oficial de justiça, né, podendo solicitar concurso de força policial, né? Então a coisa fica bem séria. E no caso de sucessão de empresa, por que no caso de sucessão de empresa é necessário fazer exibição total dos livros empresariais? Pelo seguinte, sucessão de empresa é a substituição de uma empresa por outra. Então, uma empresa tinha um determinado estabelecimento, aquela empresa deixa de existir ou vende aquele estabelecimento, e uma segunda empresa assume aquele estabelecimento que pertencia, então, à primeira empresa. E quando essa segunda empresa assume o estabelecimento da primeira empresa, é que a gente diz que houve sucessão de empresa. E no Instituto da Sucessão de Empresa, as dívidas daquele estabelecimento que inicialmente pertenciam à primeira empresa serão, então, direcionadas para a segunda empresa. Os credores da primeira empresa poderão cobrar os seus créditos da segunda empresa, de modo que não só ao juiz, né, mas à segunda empresa e aos credores é necessário terem uma ideia, então, quais são as dívidas da primeira empresa. E para ter essa ideia aí, para que ninguém seja pego de surpresa, é que, em caso de sucessão de empresa, então, é possível que o juiz determine a exibição total dos livros empresariais. Determine a exibição total dos livros empresariais. E aí, então, a segunda empresa, com a exibição total dos livros empresariais da primeira empresa, ficará sabendo, né, o que a empresa anterior tinha e o que a empresa anterior devia, né? E também aos credores, né, que descobrem aí, né, os seus créditos e poderão cobrar da segunda empresa. Claro que isso interessa aos credores, claro que isso eventualmente interessa a primeira empresa, né, porque apesar da dívida ser dela, não é ela que vai pagar, é a segunda empresa que vai pagar. E claro que isso é péssimo para a segunda empresa, porque ela não fez dívidas, né? As dívidas não são dela, mas é ela que vai ter que arcar com essas dívidas, né? Pessoal, normalmente a segunda empresa arcará apenas com as dívidas que estiverem realmente presentes nos livros empresariais, mas existem duas dívidas, né? Duas dívidas que mesmo não escrituradas nos livros empresariais, recairão sobre a segunda empresa, né? E eu costumo brincar que são as dívidas TT, né? T de trabalhista e T de tributária. Essas dívidas trabalhistas e essas dívidas tributárias, ainda que não tenham sido escrituradas, ainda que não constem dos livros empresariais, elas recaem sim sobre a segunda empresa, né? E acontece muito, olha só, a primeira empresa tinha um empregado, mas que não estava registrado, né? Não tinha carteira assinada. E aí a primeira empresa deixa de existir, uma segunda empresa assume aquele estabelecimento, não tem registro nenhum daquele empregado, mas nada impede então que aquele empregado, né, entre com reclamação trabalhista contra a primeira e cobre da segunda, né? E também, né, dívidas tributárias.
Então, a primeira empresa realizou um fato gerador tributário, mas não escriturou isso em lugar nenhum. E aí o fisco, posteriormente, descobre, a primeira empresa não existe mais, o fisco vai poder cobrar regularmente da segunda empresa, e a segunda empresa, mesmo não tendo aquela dívida tributária escriturada, né, contabilizada, ela vai ser obrigada a pagar. Né? Então, esse instituto aí da sucessão de empresa é ótimo para a primeira empresa, é ótimo para os credores, porque é uma garantia, né, que eles vão receber, mas isso é péssimo para a segunda empresa. Né? E a forma de descobrir tudo isso, claro, é fazendo a exibição total dos lucros empresariais. Então, para fins de sucessão, né, para fins de sucessão, ou em processos que se discute sucessão de empresa, principalmente trabalhistas e tributários, o juiz poderá determinar a exibição total dos livros empresariais. E com isso, então, a gente terminou o primeiro princípio, né, o princípio da sigilosidade, que, pela regra, torna os livros empresariais sigilosos, segredos do empresário, porém, como toda boa regra tem as suas exceções, e aqui não seria diferente. E, excepcionalmente, é possível, então, a quebra do segredo, a quebra do sigilo dos livros empresariais. E quem pode realizar essas quebras? Primeiro, o fisco, com exibição total, sempre total do fisco. E segundo, o juiz, sendo que o juiz, em regra, só pode fazer uma exibição parcial, porém, em dois casos específicos, que é a sucessão de empresa e a falência, o juiz poderá determinar a exibição total dos livros empresariais. E com isso, então, nós terminamos esse primeiro princípio, que é o princípio da sigilosidade, e a gente pode, então, estudar agora o segundo princípio que rege os livros empresariais, que é o livro da eficácia probatória. Livro da eficácia probatória. E pelo princípio da eficácia probatória, significa que os livros empresariais, eles fazem prova ao empresário. Os livros empresariais, eles fazem prova ao empresário. Então, aquilo que está escriturado no livro empresarial, e desde que autenticado na junta comercial, vira prova a favor, né, do empresário aí, vira prova a favor do empresário. Isso é muito interessante, pelo seguinte, olha só, se eu sou um ente particular, né, nada adianta eu pegar uma folha de papel e eu escrever que cada um de vocês aí me deve R$100. Eu, credor, suposto credor, escrevo numa folha de papel que vocês devedores, supostos devedores, me devem R$100. E eu assino. Por que nada adianta? Porque se eu pegar esse documento, que é uma inscrição particular e unilateral minha, em meu favor, eu não vou conseguir levar isso a juízo e pedir para o juiz condenar vocês a me pagarem esses R$100. O juiz não vai condenar vocês a me pagarem R$100, porque esse documento foi produzido por mim em meu interesse. E, consequentemente, ele não pode vincular vocês que não escreveram, que não assinaram, né? Que não tem participação nenhuma na elaboração desse documento aí. É diferente se vocês, devedores, tivessem feito o documento. Vocês escreveram, vocês assinaram e me entregassem. Aí sim eu poderia cobrá-los com base nesse documento, porque foi um documento feito por vocês, escrito por vocês, com a assinatura de vocês, em prejuízo de vocês e, consequentemente, em meu benefício. Mas se eu faço o documento em meu benefício, evidentemente esse documento não pode prejudicar mais ninguém, porque as demais pessoas, vocês, não tiveram participação na elaboração desse documento aí. Então, se eu escrevo um documento aqui e falo que vocês me devem R$100 e eu assino,
esse documento não vale nada na justiça, não vincula vocês, o juiz não vai obrigar vocês a me pagarem R$ 100 com base num documento, uma declaração unilateral e particular minha. Essa é a regra. Essa é a regra. Exceto se for um livro empresarial. Exceto se for um livro empresarial. Porque o livro empresarial, ele tem eficácia probatória. De modo que, se eu sou uma empresa e escrituro no meu livro empresarial que, eventualmente, eu fiz um negócio com vocês e, em razão desse negócio, vocês me devem R$ 100, e eu autentico esse livro empresarial na junta comercial, esse livro, apesar de ser particular meu, apesar da inscrição ser unilateral minha, sem a participação de vocês, esse livro empresarial tem eficácia probatória e sim, ele valerá como prova contra vocês. Ele valerá como prova contra vocês. Então, eu posso sim pegar esse livro, desde que autenticado na junta comercial, e entrar com uma ação contra vocês, com base no meu livro feito por mim, cobrando vocês. E sim, o juiz vai mandar vocês pagarem essa dívida. De modo que o livro empresarial ao empresário, ele é muito interessante, porque ele tem justamente essa eficácia probatória. Aquilo que o empresário escreve no livro, escritura no livro, e desde que ele autentique na junta comercial, faz prova a favor dele, empresário, e contra terceiro. E isso ninguém mais tem. Só o próprio empresário, quando ele escritura e autentica o livro empresarial. Se nós fôssemos usar uma linguagem de processo, né? O que acontece é que o livro empresarial, ele tem um condão, na verdade, de inverter o ônus da prova. Ele acaba invertendo o ônus da prova. A regra geral do ônus da prova é que quem alega tem que provar. Então, se eu estou cobrando vocês, eu, pela regra, tenho que provar a existência da dívida, principalmente através de um documento escrito, assinado e emitido por vocês, para que eu possa, então, provando a existência da dívida, conseguir cobrá-los. Essa é a regra geral do ônus da prova. Se eu alego que eu tenho um crédito e eu alego que eu quero receber esse crédito, eu tenho que provar o crédito para conseguir cobrá-lo e receber. Porém, né, o livro empresarial, pelo princípio da eficácia probatória, ele acaba invertendo o ônus da prova. Eu, empresário, que escriturei o livro empresarial, que autentiquei o livro empresarial, e nele consta que vocês me devem, eu, empresário, posso entrar com uma ação cobrando vocês com a mera apresentação do livro. Só a apresentação do livro. Não preciso fazer mais nada, porque o livro empresarial, ele tem eficácia probatória. E aí, o juiz vai mandar vocês pagarem. E vocês vão ficar bravos, claro, mas, na verdade, mais que bravos, vocês vão ter que ter o dever, vocês têm o dever de provar que aquela inscrição é falsa. De modo que o empresário alega, ele não precisa provar nada, basta o livro. E quem vai ter que provar que aquela alegação do autor é falsa é o réu, é a outra parte aí, invertendo, portanto, o ônus da prova. O que está escrito no livro empresarial tem presunção de veracidade e caberá à outra parte, a parte prejudicada por aquela inscrição, provar, não é alegar, é provar que aquela inscrição é falsa. Então, o empresário só alega, não prova nada. Quem alega não vai ter que provar. E quem, na verdade, contra quem se alega, é que vai ter todo o ônus da prova, todo o dever da prova. Isso é a inversão do ônus da prova. Então, processualmente falando, o livro empresarial, em razão do princípio da eficácia probatória, ele tem o condão
de inverter o ônus da prova. O empresário, o autor, alega, mas não prova nada, basta que mostre o livro. E caberá, então, ao requerido, ao réu, ao se defender, provar, não é alegar, provar a inverdade ou a ilegalidade daquela inscrição. Se ele, réu, não conseguir provar, ele vai ter que pagar a dívida. Ele vai ter que pagar a dívida. Mesmo ele não tendo assinado nada, mesmo ele não tendo assinado nada em favor do empresário. É uma parte a vantagem que só o empresário, ao escriturar os livros empresariais, tem, né? Então, gente, na prática, o livro empresarial ao empresário é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque tudo que ele escreve ali, ao fisco e ao juiz, pode ser usado como prova contra ele, né? Então, se ele faz uma atividade ali, se ele gera um fato gerador e inscreve no livro empresarial, o fisco, o juiz vão ter acesso e vão cobrar, né? Vão cobrar dele, empresário, por exemplo, tributos que ele tenha escriturado no livro empresarial. Porém, por outro lado, aquilo que o empresário também escreve no livro empresarial, desde que autenticado na junta, tem valor também favorável a ele e contra terceiros, mesmo que o terceiro não tenha participado, não tenha assinado nada, né? Uma faca de dois gumes. Da mesma forma que o livro faz prova contra o empresário, que foi ele que escreveu, o livro também faz prova a favor do empresário. Mesmo tendo sido só ele que escreveu, vincula terceiro. E caberá, então, ao terceiro provar que aquela inscrição é falsa e ilegal, aí, invertendo o ônus da prova. E com isso, pessoal, nós terminamos os dois princípios de regência dos livros empresariais, terminamos os dois princípios de regência dos livros empresariais, vimos aí a sigilosidade e as exceções à sigilosidade. Vimos a eficácia probatória, né? E a partir dessa eficácia probatória, vimos a grande vantagem do livro empresarial. E com isso, nós terminamos os livros empresariais, que é a segunda obrigação do empresário. De modo que a gente já havia terminado o registro, que é a primeira obrigação do empresário na aula anterior. Nós terminamos hoje os livros empresariais, que é a segunda obrigação do empresário. E para terminar o tema obrigações do empresário, a gente precisa falar da terceira obrigação do empresário, que é a emissão de balanços anuais. Bom, pessoal, olha só, vamos começar pelo anual. Então, significa que esses balanços, e daqui a pouco a gente vê o que é balanço, tem que ser emitidos pelo empresário anualmente, ou seja, todo ano. Todo ano, então, o empresário ele tem que emitir os seus balanços, que daqui a pouco a gente vê o que é, mas tem que ser todo ano, né? E, pessoal, a lei vai mais a fundo, e ela fala que tem que ser emitido nos 4 primeiros meses do ano. Então, o empresário tem que emitir balanço todo ano e, de preferência, pela lei, nos 4 primeiros meses do ano. Ou em janeiro, ou em fevereiro, ou março, ou até abril. Nesses 4 meses, ou até abril, o empresário ele tem que, todo ano, emitir os seus balanços. Agora, é importante notar que essa ideia, então, de anualidade, né, é uma periodicidade mínima. Ou seja, o empresário é obrigado a emitir balanços pelo menos uma vez por ano nos 4 primeiros meses do ano. Mas é uma periodicidade mínima. Então, se ele quiser emitir mais balanços, 2 por ano, 3 por ano, 4 por ano, ou até mais, ele pode. Mas, normalmente, né, as grandes empresas aí acabam emitindo 4 balanços, né? Que é o famoso Q1, Q2, Q3 e Q4.
né? A cada aí 3 meses, né? A cada 3 meses, as grandes empresas elas acabam emitindo esses balanços aí, né? A lei exige que seja pelo menos um por ano, mas se elas quiserem, normalmente as grandes empresas fazem, elas podem emitir mais balanços. E, na verdade, as grandes empresas costumam emitir, então, 4 balanços por ano, a cada 3 meses aí. Bom, pessoal, mas sendo uma periodicidade mínima, não pode emitir menos que um balanço por ano. Ou seja, não pode ficar um ano sem emitir balanço. Não pode ficar um ano sem emitir balanço. E de preferência, né, se for para emitir um por ano, nos 4 primeiros meses do ano. Mas não pode ficar anos sem emitir balanço, porque a empresa, então, ela não estará cumprindo a sua obrigação como empresa, como empresário, né? E, claro, ela estará praticando irregularidades. E aí vocês vão me perguntar, professor, como que a gente sabe se a empresa emitiu balanços? Ou como que a gente tem acesso a esses balanços? Pessoal, a empresa, para provar que ela emitiu, ela costuma autenticar esses balanços na junta comercial, né? Então, ela autentica esses balanços na junta comercial. E a gente, então, né, buscando a junta comercial, vai ter acesso a esses balanços também. Bom, pessoal, e quais são os balanços? Né? Quais são os balanços aí que a empresa tem que emitir? São dois. O balanço patrimonial, previsto no artigo 1188 do Código Civil de 2002, e o balanço de resultados econômicos, previstos aí, né, no artigo 1189 do Código Civil. Então, a empresa tem que emitir 2 balanços com periodicidade mínima anual, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. E o nome de cada um deles já mostra para a gente qual é o objeto de cada um deles. No balanço patrimonial, o que se tem é o patrimônio, os bens, o que a empresa comprou e o que a empresa vendeu. Não é a produção dela necessariamente, é o patrimônio dela, né? São os bens de capital. E a gente já viu que bem de capital é aquele que é empregado na cadeia produtiva, mas não é consumido por essa cadeia produtiva. De modo que, por toda a cadeia produtiva, ele permanece, né? O bem permanece para ser empregado em novas produções, em novas cadeias produtivas. Né? E o balanço patrimonial, então, ele se refere a esses bens de capital, o que a empresa, então, comprou e o que a empresa vendeu naquele determinado ano, ou se ela quiser emitir mais de um balanço por ano, naquele determinado período pertinente ao balanço. E também nós temos o balanço de resultado econômico. Aí sim é dinheiro, né? E claro, dinheiro é obtido com a venda dos produtos e serviços, né? Das mercadorias e serviços daquela determinada empresa, né? Então, o que entrou de dinheiro para ela e o que saiu de dinheiro, né? Os lucros e as perdas. E por isso, pessoal, o balanço de resultado econômico, ele é conhecido como balanço contábil, né? Balanço contábil. No dia a dia fala balanço contábil. Portanto, dinheiro, né? Portanto, dinheiro. E esses são os 2 balanços que a empresa tem que emitir, que toda empresa tem que emitir, ao menos anualmente, nos 4 primeiros meses do ano, e para provar que emitiu, autenticar esses balanços na junta comercial. Agora, pessoal, como toda boa regra, nós temos exceções, né? Algumas empresas ficam dispensadas da emissão de balanços anuais. Algumas empresas, elas ficam dispensadas de emitir balanços anuais né? E quem traz para a gente essa dispensa é o artigo 1179, parágrafo 2º do Código Civil, combinado com o artigo 970 do Código Civil, dispensando o pequeno empresário da emissão de balanços anuais, tanto patrimonial quanto resultado econômico, né? Então, o pequeno empresário, pelo Código Civil, ele fica dispensado da emissão de balanços anuais. E por quê, pessoal? Porque a lei entende que o pequeno empresário é muito pequeno, movimenta muito pouco dinheiro e também não tem muito dinheiro aí
para ficar contratando contadores, né, pagando mensalmente ou anualmente para poder emitir esses balanços, né? Então, para dar um benefício, né, uma facilitação ao pequeno empresário, é que a lei, então, dispensa esse pequeno empresário do seu dever de emissão de balanços anuais. Porém, pessoal, veio posteriormente ao Código Civil de 2002 o chamado Estatuto da Pequena Empresa. O Estatuto da Pequena Empresa, a Lei Complementar 123 de 2006. E o Estatuto da Pequena Empresa, Lei Complementar 123 de 2006, estendeu essa dispensa, que para o Código Civil é só do pequeno empresário, para também as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, com base aí no Estatuto da Pequena Empresa, Lei Complementar 123 de 2006, também são dispensados de emissão de balanços a microempresa e a empresa de pequeno porte. Elas não precisam emitir esses balanços. E a justificativa é a mesma, né? A pequena empresa ou a empresa de pequeno porte, né? A microempresa ou a empresa de pequeno porte, ela não teria, então, condições econômicas para contratar contador ou pagar por mês para fins de emissão desses balanços. E, portanto, a lei dispensa a emissão dos balanços por elas como fins aí de economia mesmo, né? E aí é interessante. Eu tive um caso, né, um processo em que uma empresa, microempresa e empresa de pequeno porte, tive dois processos, né, desse tipo, né, com o mesmo fundamento, e duas empresas diferentes. Duas empresas, microempresa, empresa de pequeno porte, elas quiseram participar de uma licitação, né, do município e contratar aí com o município. Um foi em Jales e o outro foi em Fernandópolis. E no edital de licitação exigia a apresentação de balanços, né? E aí a pequena empresa, né, apresentou os documentos e não apresentou os balanços, porque ela não tinha, afinal, ela estava dispensada por lei. Quando foram abrir os envelopes, então, de habilitação dessas empresas para analisar a documentação, a comissão de licitação, né, as comissões, porque foi de Jales e Fernandópolis, não encontrou os balanços, falou que faltou o documento essencial e inabilitou essas empresas, impedindo que elas participassem, que elas continuassem no procedimento licitatório. Nós, então, foi procurado então, por essas empresas, nós, então, interpusemos, impetramos, né, o termo impetramos mandado de segurança, alegando que a comissão de licitação estava violando o direito líquido e certo das empresas, microempresa e empresa de pequeno porte, ao exigir delas balanços que a lei não exigia. Então, não poderia a licitação exigir algo que a lei não exige. A empresa não poderia ser obrigada a fazer algo que a lei não determina que ela faça, né? E, portanto, a inabilitação por falta de balanço de microempresa e empresa de pequeno porte foi um ato ilegal da autoridade coatora. E nós ganhamos, né, esses dois mandados de segurança aí com base nessa alegação. E aí, então, anulou a decisão da comissão de licitação, que inabilitou a empresa, e voltou atrás, fazendo, né, apresentando um novo envelope, ou pelo menos se analisando os envelopes apresentados, e agora sim, habilitando a microempresa e a empresa de pequeno porte, mesmo ela não tendo apresentado os seus balanços aí, né? Porque a lei não exige que ela o faça, né? O que é feito, na verdade, pessoal, né, ainda que não se exige balanço propriamente dito, os contadores eles acabam fazendo uma contabilidade simplificada, né? Então não exige balanço, mas os contadores, até por rigor técnico, eles acabam fazendo aí uma contabilidade simplificada. Isso as microempresas têm, né? Elas não vão ter balanço, né, que é mais completo, mas elas têm uma contabilidade simplificada, que é o que os contadores acabam fazendo. E vale.
inclusive para fins de licitação, porque se a lei não exige balanço, né, não pode a administração pública, até por uma norma infralegal, que é o edital, trazer requisito ou trazer exigência que a lei não o faz, né? Então, bastante interessante. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas como que eu sei que é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Aí, basta olhar o nome dela, né? Basta olhar o nome dela, porque no nome empresarial dela, ao final, se ela for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, vai estar a sigla indicando ser microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Microempresa é ME, né? E empresa de pequeno porte é EPP, né? Então, se no final no final do nome empresarial tem ME ou EPP, é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas como que eu tenho essa qualidade de ME e EPP? Qual é o critério usado para definir uma ME ou uma EPP? Pessoal, o critério é o faturamento anual bruto. O critério para definir ME ou EPP é o faturamento anual bruto. Ou seja, tudo que a empresa, tudo que entrou de dinheiro na empresa ao longo de um ano, né? Não é o lucro dela, não é o lucro dela, é o faturamento anual bruto, é tudo que entrou na empresa ao longo de um ano, que é diferente de lucro, né? Porque, na verdade, o lucro é uma conta, né? É uma conta, é uma subtração. Porque para a gente chegar ao lucro, a gente pega o faturamento anual bruto e desconta os gastos anuais. E aí a gente chega no lucro, né? O lucro é o que sobra após o desconto dos custos daquela empresa ao longo do ano. E não é o lucro o critério. Não é o lucro o critério. O critério é o faturamento anual bruto. É tudo que entra na empresa sem desconto nenhum. Sem desconto nenhum. E funciona assim, pessoal. Olha lá, funciona assim. Pequeno empresário é aquele que tem um faturamento aí, né? Aqui. Pequeno empresário, né? É aquele que tem um faturamento anual bruto de até R$81 mil, né? Então, o pequeno empresário, né? Ou microempreendedor individual é aquele que tem um faturamento anual bruto de R$81 mil, até R$81 mil. Acima de R$81 mil, mas até R$360 mil de faturamento anual bruto, nós temos a microempresa. Então, microempresa é quem tem um faturamento anual bruto acima de R$81 mil, mas até R$360 mil. E se esse faturamento anual bruto for superior a R$360 mil e até 4,8 milhões de reais, a gente tem aí a EPP, a empresa de pequeno porte, a EPP, a empresa de pequeno porte, né? Então, a empresa de pequeno porte, ela tem um faturamento anual bruto de 360 mil até 4,8 mil milhões de reais. E acima de 4,8 é média e grande empresa, está fora, não tem benefício nenhum. Né? Acima de faturamento anual bruto acima de 4,8 milhões de reais é média ou grande empresa e aí não tem benefício nenhum. Então, até 81 é microempreendedor, é pequeno empresário ou microempreendedor, de 81 a 360 mil é microempresa, de 360 mil até 4,8 milhões é EPP, empresa de pequeno porte. E acima disso, média ou grande empresa não tem benefício. Mas eu volto a dizer, os valores são altos? São, mas não é de lucro, é de faturamento. E faturamento é tudo que entra na empresa. Eventualmente, a empresa pode ter um faturamento aí de 4,5 milhões. Mas se ela tem um gasto de 4,5 milhões, ou ela tem um gasto no ano de 5 milhões, ou o lucro foi muito baixo, ou ela nem teve lucro. Na prática, ela teve prejuízo, né? Então, esse faturamento aí não é sinônimo de lucro, não quer dizer que tenha havido lucro. E essas empresas, então, o pequeno empresário, o microempreendedor, né, individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte,
estão dispensadas de emitir balanços anuais, né? Elas acabam fazendo uma contabilidade bastante simplificada. E, pessoal, para a gente terminar, vocês vão me perguntar, professor, quem que analisa esse faturamento para qualificar, então, a empresa como microempreendedor individual, como microempresa ou empresa de pequeno porte? Quem faz isso? Pessoal, a própria Receita Federal. É a Receita Federal que faz essa classificação. Então, a Receita Federal pega o faturamento anual bruto declarado pela empresa no ano antecedente e no ano corrente ela classifica aí em microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. Essa classificação então é feita pela Receita Federal no corrente ano com base nos lançamentos tributários da própria empresa, né, no ano antecedente. Pessoal, e essa classificação ela é automática. Então, se no ano antecedente o faturamento foi até 81, vai ser microempreendedor individual. Aí passou um ano, subiu de 81 mil reais, mas não chegou a 360 mil, a própria Receita Federal já troca automaticamente para microempresa, né? E aí no outro ano, apurou-se o novo faturamento e subiu acima de 360 mil, mas não chegou a 4,8 milhões, a própria Receita já troca para empresa de pequeno porte, EPP. E no outro ano já subiu acima de 4,8 milhões, a própria Receita já vai retirar essa classificação de EPP e vai classificá-la como média e grande empresa. Então, essa classificação ela é automática, né, conforme o faturamento do ano antecedente aí. E é possível também, né, uma queda. Por exemplo, 2020, ano da pandemia, crise econômica, a empresa era EPP, só que aí quando for lançar a declaração, né, para 2021 com base em 2020, vai ver que teve uma queda de faturamento, porque 2020 nós estamos numa crise generalizada aí, e aí então, se o faturamento ficou abaixo de 4,8, né, se o faturamento ficou abaixo de 360, a Receita Federal vai reclassificar de forma automática, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Por quê? Olha só, eu tive um caso aí que pegou muita gente de surpresa, né? É o seguinte, as madeireiras, quando elas adquirem madeira, elas são obrigadas a fazer um lançamento da compra dessas madeiras em um sistema do IBAMA. E as madeireiras, elas têm cotas diferentes de compra ou de tributo a ser recolhido com base na classificação entre microempresa e empresa de pequeno porte, né? E, sendo microempresa, a situação delas é facilitada. Depois, não sendo empresa de pequeno porte, a situação não é tão fácil quanto a microempresa, mas ainda tem alguns benefícios. E, não sendo mais empresa de pequeno porte, aí não tem benefício nenhum, né? Então, o tamanho do benefício dentro desse sistema de cota, de compra de madeira e de tributo, varia a depender da classificação, né? É muito melhor para a madeireira ser microempresa, tem benefício, né? Mas não é tanto assim sendo EPP, e sendo acima de EPP, média e grande empresa, não tem benefício nenhum. E as madeireiras, então, começaram a trabalhar e elas eram, na época, microempresas, né? E elas começaram, então, a ter um faturamento maior, a Receita Federal automaticamente reclassificou-las para EPP e reclassificou-as para média e grande empresa. Só que isso é automático, sem participação da empresa. Os empregados da madeireira nem sabiam disso. E eles continuaram lançando no sistema do IBAMA como se eles continuassem sendo microempresa, mas eles já tinham sido reclassificados pela Receita em empresa de pequeno porte até média e grande empresa. E o IBAMA descobriu isso, oficiou a Polícia Federal, e a Polícia Federal, então, instaurou inquérito para apurar crime de falso lançamento de dados em sistemas públicos. Né? Falso lançamento de dados em sistema público. E também, né, eventualmente, estelionato.
estelionato. Ninguém teve vontade de fazer isso, ninguém nem sabia disso, porque a reclassificação pela Receita Federal é automática. E o funcionário da madeireira, coitado, nem sabia disso, né? E ele lançou os dados lá conforme ele vinha lançando de anos, de anos. Mas como teve a reclassificação automática, ele tinha que ter reclassificado aí na Receita, no sistema do IBAMA, né? Não teve dolo, não teve dolo. Na minha opinião, não teve nem culpa, porque nem sabia disso, nem tinha como saber, era completamente imprevisível para ele, né? Mas, enfim, né, teve esse detalhe. Então, fiquem de olho aí, fiquem espertos, porque essa reclassificação é automática. E com isso, pessoal, nós terminamos o tema balanços. Ao terminar o tema balanços, terminamos a terceira e última obrigação do empresário. E com isso, terminamos o tema obrigações do empresário, tendo estudado o registro dos atos constitutivos, a escrituração e a autenticação dos livros empresariais e a emissão de balanços anuais. E a gente, então, para por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, agradecendo aí a presença e a paciência de todos, e a gente retornará com um novo tema no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tudo de bom para vocês.